Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Iniciamos então o ano de 2021 com uma mensagem. Amém? A melhor maneira de nós começarmos o ano não é pulando as 7 ondinhas, não é usando uma roupa de determinada cor, muito pelo contrário. A melhor maneira de nós iniciarmos o ano é na presença do Senhor. Já passamos alguns dias do dia 1º, mas não importa o dia, estamos no começo do ano e isso é o que interessa. Amém? Vamos então pedir a graça e a misericórdia de Deus que este ano nós possamos estar nos encontrando cada vez mais através destas mensagens. Amém? Vamos então à leitura da palavra de Deus. Você que tem a tua Bíblia em mãos, você que tem uma Bíblia, pegue ela e abra ela no livro de Provérbios, no provérbio de número 3. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7 e depois o versículo de número 11. Amém? Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Vamos orar? Feche teus olhos. Querido Deus, santo, poderoso e majestoso, nos encontramos mais uma vez, ó Deus, para nós, aleluia, fazermos parte, ó Deus Todo-Poderoso, da leitura da palavra. Pedimos a Ti, ó Senhor amado, que o Teu Santo Espírito glorioso venha nos dar um entendimento, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para receber, entender e compreender a Tua palavra. Deus, que o Senhor receba glórias ao Teu nome através desta mensagem, ó Pai. Pai, obrigado, meu Deus amado, por mais esta oportunidade. Primeira oportunidade, Senhor amado, do ano de 2021. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Glória e honra sejam dados ao Teu nome, Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Aqui, o escritor deste provérbio, de número 3, ele vem nos dar uma dica. O próprio Deus, então, revela a sua vontade através deste provérbio. Versículo de número 1. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Primeiramente, nós podemos notar, amados, que o Senhor, o nosso Deus, nos trata como filhos. Amém? Eu sou pai de 2 filhos lindos. E assim como Deus nos ama, eu também amo aos meus filhos. Então eu os ensino, eu os educo. Da mesma forma é o Senhor nosso Deus. Aqui Deus nos chama de filho porque Ele é o nosso Pai. E Ele então está nos tratando de pai para filho. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos instruir. Então Ele chama, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Aqui o próprio Deus então nos faz um apelo, o próprio Senhor nos pede. Ele diz, filhos meus, não te esqueças dos meus ensinos. Amados, lembro-me então do primeiro dia quando entrei na sala de aula. Lembro-me depois dos outros anos a qual eu fui passando e fui estudando. Muita coisa eu já não lembro mais de tudo aquilo que eu já vi de matérias. Creio que você também. Nós passamos muito tempo dentro da sala de aula
para aprendermos, mas muita coisa nós não nos lembramos. Mas a palavra de Deus, amados, ela é quase que da mesma forma, só que a palavra de Deus trata com o nosso espiritual, e nós também, a palavra de Deus trabalha e também em nossas vidas pessoais, amém? Amados, a palavra de Deus diz então que nós não devemos esquecer dos ensinos de Deus, ou seja, se nós aprendemos algo na escola e esquecemos, talvez então nós não prestamos atenção direito, ou talvez a nossa memória seja falha também, nós também não nos lembramos muito do que vimos, mas a palavra de Deus nós temos que nos atentar mais profundamente, muito mais do que qualquer outro tipo de estudo. Nós devemos atentar, estudar, meditar a palavra de Deus, e a Bíblia do Senhor, a Bíblia Sagrada de Deus, contém todos os ensinos necessários para as nossas vidas. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada, expressada, escrita para nós homens. Então, Ele nos pede, Ele nos diz que nós não devemos nos esquecer dos nossos ensinos. Então, tudo que aprendemos através da palavra de Deus, devemos então nos lembrar diariamente. Amém? Vamos adiante. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Amados, o nosso coração, se você pegar aqui e você abrir o provérbio de número 4, no versículo de número 23, ele diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados, nós devemos então guardar os ensinos do nosso Deus em nosso coração. Devemos pedir para Deus para que a sua palavra faça morada em nossos corações. Amém? Por quê? Porque o coração está ligado diretamente à nossa alma, à sede dos nossos sentimentos. Então, nós devemos pedir a Deus que Ele habite em nossos corações, que Ele venha nos ensinar, nos instruir, que o Santo Espírito de Deus venha guardar, venha cravar a sua palavra em nossos corações. Os mandamentos de Deus, tudo que Ele nos ensinou, devemos guardar as 7 chaves em nossos corações. Amém? Vamos adiante. Versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Porque eles aumentarão os teus dias. Amados, aqui também está ligado aqui está ligado de duas formas, a forma física, a nossa forma física, a forma terrena, a qual nós estamos agora, e a forma também espiritual. A Bíblia diz então que se nós guardarmos, se nós não nos esquecermos da palavra de Deus e nós guardarmos ela em nossos corações, a Bíblia diz então que nós teremos os nossos dias aumentados, nós teremos os nossos dias acrescentados. Se nós então guardarmos a palavra de Deus e vivermos a palavra do Senhor, assim como Ele nos pede, a Bíblia diz então que os nossos dias aqui na terra serão acrescentados. A nossa vida então terá um tempo maior. Amém? É isso que a Bíblia diz. Mas também os nossos dias espirituais serão acrescentados. Quando partirmos desta vida e formos para a glória com Deus, nós viveremos uma eternidade. Por quê? Porque então nós guardamos verdadeiramente a palavra de Deus em nossos corações, praticamos a palavra de Deus e assim ganharemos anos e anos, a eternidade de vida. Mas aqui em específico vamos tratar agora da nossa vida aqui na terra, dos nossos dias aqui terrenos. Então, se nós vivermos a palavra de Deus, guardarmos os seus ensinos, a palavra de Deus, o poder de Deus, nos acrescentarão dias. E a Bíblia diz então que não só dias de vida, mas anos de paz também. A Bíblia diz, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Além da nossa vida, que nós porventura a nossa vida que nós vamos então ganhar, ser acrescentadas por Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, também ao longo desta vida nós vamos poder desfrutar da paz do Senhor, da paz de Deus. Existem muitas pessoas, amados, que têm muito dinheiro, mas não têm paz. A paz é essa que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dá, o dinheiro não pode comprar. Há muitas pessoas também que são pobres, que desejam, que almejam ter muito mais do que têm.
mas também não tem paz, porque o seu coração está naquilo. Mas a Bíblia diz que se nós vivermos a palavra de Deus, nós vamos aprender a viver com o que temos, com o que Deus nos deu, e assim teremos paz, sossego, para desfrutarmos do que Deus colocou em nossas vidas. Preste atenção, se você viver a palavra de Deus na sua íntegra, como ela é, você vai ter então teus dias acrescentados, se for da vontade de Deus, mas também esses dias, a nossa vida será de paz. Eu desejo muito esta paz, amados, porque em meio a este mundo de caos, nós estamos precisando da paz de Deus, a calma, o refrigério do Senhor. Versículo 13, vamos adiante. Não te desamparem a benignidade, ou seja, a bondade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Oh, amados, nós devemos então, aleluia, ser bons. A bondade não deve se afastar de nós. Não te desamparem a benignidade, a bondade e a fidelidade. Devemos então ser bons uns para com os outros, mas também para os estranhos. Devemos então tratar todos igualmente no amor de Deus. E a Bíblia diz então que nós devemos também ser fiéis, que a fidelidade não nos desampare, que nós não venhamos a nos afastar da fidelidade de Deus. Devemos ser fiéis para com Deus. A Bíblia diz, por mais que nós venhamos a ser infiéis, o Senhor permanece fiel. Então, preste atenção, Deus, Ele permanece fiel por causa do seu amor por nós, por causa da sua graça que está em nós, revelada através de Cristo Jesus. Mas nós também devemos ser fiéis a Ele todos os dias das nossas vidas. Nós devemos buscar o Senhor, nós devemos ter comunhão com Deus, nós devemos ser fiéis ao Senhor. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Mais uma vez, escreva tudo que você está aprendendo, isso de uma forma não literal, mas de uma forma alegórica, de uma forma simbólica. Você deve escrever a palavra de Deus na tábua do teu coração, usando mais uma vez o coração como exemplo. Então, amados, tudo que nós recebemos da parte de Deus, vamos guardar em nossos corações, porque dele procede fontes de vida. Amém? Aleluia! Versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então note você, amados, que se nós formos fiéis a Deus, nós automaticamente nos achegaremos a Deus. A Bíblia diz então que nós acharemos graça e boa compreensão diante de Deus. Quem não quer ser bem visto por Deus? Eu quero ser bem visto por Deus. Eu quero ser fiel a tal ponto do Senhor olhar para mim e me chamar de filho, de amigo. Nós devemos ser fiéis a Deus para que venhamos achar graça e boa compreensão da parte de Deus. Mas a Bíblia diz também, e da parte dos homens. Automaticamente, quando nós somos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, nós também somos pessoas íntegras, retas, honestas. Automaticamente as pessoas, quando nos veem em nós algo diferente, que é Deus quem nos dá. Amém? A Bíblia diz então que nós acharemos boa compreensão e graça também dos homens. Pode ter certeza, amados, que aquele que tem a marca de Cristo, aquele que tem, aleluia, o Espírito de Cristo junto consigo, aquele que vive a palavra de Deus, ele é bem visto em todos os lugares. Muitas pessoas, porventura, talvez não venham gostar, mas em sua grande maioria, as pessoas gostarão sim, porque sabem e conhecem que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que vive a sua palavra, é uma pessoa que sabe que pode contar muitas vezes. Então, amados, fique firme nos propósitos que você tem com Deus e que Deus tem com você. Permaneça-se fiel ao Senhor. Versículo 5, vamos adiante. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Talvez isso seja o mais importante em meio ao mundo conturbado, tenebroso que estamos vivendo. Confia no Senhor. Nós devemos confiar cegamente no Senhor. Assim como eu disse outrora em outra ministração aqui no YouTube,
Eu digo mais uma vez, se porventura nós um dia viemos a confiar em alguém, muito mais vamos confiar no Senhor, no nosso Deus, no nosso Salvador glorioso. Ele diz, confia no Senhor. Mas ele tem um porém, e ele diz assim, ó, e não te estribes, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento. Muitas vezes as situações adversas se levantam em nossas vidas contra nós. Muitas vezes enfrentamos barreiras, enfrentamos situações na qual olhamos e não enxergamos socorro, não enxergamos para onde nós iremos. Porque muitas vezes nós estamos olhando para as nossas próprias forças, nós estamos olhando para a nossa própria capacidade. Mas a Bíblia diz que se nós confiarmos em Deus, devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele. E não devemos nos apoiar, não devemos acreditar somente em nós mesmos, mas muito mais no Senhor. Mas não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Aquilo que nós entendemos é aquilo que os nossos olhos enxergam. A nossa mente, a nossa visão, o nosso intelecto, ele é limitado. Mas a Bíblia diz que se nós confiarmos no Senhor, o Deus de todas as coisas, amém, muitas vezes nós seremos abençoados por Ele. O fato de confiarmos em Deus mostra que nós temos esperança no Senhor, que sim, e nós esperamos em Deus a sua vitória. Amém? Então, não enxergue com a tua ótica humana, enxergue com a tua ótica espiritual. Confie no Senhor, não creia nas tuas próprias forças, no teu próprio pensamento, na tua própria capacidade. Não, confie em Deus, deixa Ele agir. Amém? Vamos adiante. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós viemos a idear, tudo que nós viemos a pensar, devemos colocar Deus sempre à frente. Nós temos que pensar assim: se Deus está lá, eu vou. Se Deus não está, eu não vou. Também devemos orar e pedir, se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor nos abençoar, nós assim faremos, nós assim continuaremos, nós assim planejaremos. Devemos colocar sempre Deus, devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Tudo que formos fazer, devemos colocar Deus sempre à frente. Se for da vontade dEle, Ele nos abençoará. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não devemos ser sábios aos nossos olhos. O que isso quer dizer? Não devemos, então, confiar no nosso braço ou na nossa sabedoria. É aqui onde muitas vezes há aquela confusão entre a ciência e a fé. Amados, a fé é o mundo espiritual e a ciência são as coisas aqui da terra. O que é, então, qual é essa diferença? A diferença é que o mundo espiritual sempre existiu. O mundo espiritual sempre existiu. Desde o princípio existiu com o nosso Deus que vive eternamente. Então, a sabedoria humana, ela é de poucos milhares de anos, não é de agora. E muitas vezes nós acreditamos naquilo que podemos fazer e não confiamos em Deus. Então, não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. A Bíblia diz então que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Então nós pensamos que estamos indo para um caminho bom por causa da nossa sabedoria, mas lá no final é um caminho longe do Senhor. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse temor, amados, é o temor de nós termos reverência, de nós termos o conhecimento de Deus. Automaticamente, quando conhecemos a Deus, nós o tememos, porque sabemos quem é o nosso Deus. E a Bíblia diz então que nós não devemos temer o homem, mas devemos temer a Deus, porque o homem pode matar somente o corpo, mas Deus pode matar tanto o corpo quanto a alma e ainda lançar no inferno. Então tema a Deus pela sua grandeza, pela sua soberania e pelo seu poder. Se o inferno te faz você ter medo, então tema a Deus para que você não tenha medo de ir para o inferno. Amém? Tema ao Senhor.
e aparta-te do mal. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Esses são versículos que a palavra de Deus, que a Bíblia nos ensina. Devemos nos apartar de toda forma de mal. Devemos então passar longe de tudo aquilo que é mal, da ira, da contenda, da raiva, da maledicência. Devemos ter comunhão uns com os outros, não devemos brigar com ninguém. Devemos viver uma vida reta, uma vida santa, abandonando o pecado. Devemos então nos afastar de todo tipo de mal. Amém? E para nós finalizarmos, o versículo 11. Vamos à leitura? Diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Amados, Deus mais uma vez então nos chama de filho, porque Ele nos ama. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Não devemos rejeitar, muitas vezes estamos passando por algum tipo de adversidade ou não, mas não devemos rejeitar a disciplina do Senhor, porque o Senhor, Ele nos ama. E a Bíblia diz então que Ele corrige o filho que ama. Então não devemos rejeitar a disciplina, porque a disciplina do Senhor, ela vem nos ensinar, ela vem nos educar nos caminhos de Deus, porque a disciplina do Senhor nos faz filhos de Deus, nos faz conhecedores de Deus, nos faz também herdeiros da promessa de ir morar no céu, na glória. Não te enfades da sua repreensão, ou seja, não te canses. Se Deus está trabalhando na tua vida, é porque Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Não te enfades da sua repreensão. E versículo 12 diz então, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho que quer bem. O Senhor nos quer bem. Por isso então Ele nos instrui. Por isso então que Ele permitiu que viéssemos a conhecer a sua palavra, para que nós viéssemos a nos tornarmos, através de Cristo Jesus, seus filhos. Então, não rejeite, não te canses dos ensinos de Deus, porque a palavra de Deus diz que isso nos acrescentará anos de vida e paz. E mais do que isso, então, nos levará para mais próximo, para mais perto de Deus. Amém? Deixo esta palavra a você. Em nome de Jesus, peço que você seja abençoado. Amém? Vamos orar a Deus. Feche teus olhos. Deus Altíssimo, Santo, Poderoso e Majestoso, queremos te agradecer, Senhor amado, pela tua palavra. Estes versículos aqui que lemos, ó Deus, nos aproxima ainda mais de ti, Senhor. Os teus ensinos aqui, Senhor amado, a tua disciplina nos instruiu e nos capacitou, Pai, para vencermos, Senhor amado, o pecado, para caminharmos junto contigo. Queremos te agradecer. Pai, pedimos a Ti que nos guie, Senhor amado, na Tua vontade. Nos guie, Senhor amado, no Teu querer e no Teu propósito, ó Deus. Pai, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Recebe, ó Senhor amado, glória ao Teu nome, Pai, através, ó Senhor amado, desta palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e Te dizemos muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.